No vídeo de hoje, vamos conhecer a história de Santa Cecília, padroeira dos músicos e a primeira santa da Igreja Católica encontrada com o corpo incorrupto. Santa Cecília, uma jovem romana de família nobre e rica, nasceu no século III em um período marcado pelo crescimento do cristianismo e pela intensa perseguição aos cristãos pelo Império Romano. Criada em um ambiente de opulência e privilégios, Cecília demonstrou, desde cedo, uma profunda fé cristã e, em um ato singular de devoção, fez um voto de castidade, dedicando sua vida a Cristo. Esse voto, que contrariava as expectativas sociais de sua classe, marcou profundamente sua trajetória e a levou a um destino de martírio. Apesar de sua fé e de seu voto, Cecília foi forçada pela família a se casar com Valeriano, um jovem pagão de família igualmente nobre. No dia do casamento, enquanto os músicos tocavam canções profanas, Cecília cantava em silêncio, no coração, hinos de louvor a Deus, suplicando que sua pureza fosse preservada. Na noite de núpcias, Cecília revelou a Valeriano seu voto de castidade e a presença constante de um anjo da guarda que a protegia. Valeriano, incrédulo, disse que só acreditaria se pudesse ver o anjo. Cecília, então, propôs uma condição. Se ele buscasse o batismo e professasse fé no Deus único, receberia a graça de contemplá-lo. Decidido, Valeriano seguiu as orientações de Cecília e procurou o bispo Urbano, que vivia escondido nas catacumbas devido à perseguição aos cristãos. Lá, recebeu o batismo e, naquele momento, teve uma visão celestial extraordinária. Um homem de vestes brancas como a neve apareceu segurando um livro com letras douradas, proclamando: um Deus, uma fé, um batismo, um só Deus, Pai de todas as coisas, que está acima de tudo e em todos nós. Tomado por profundo temor, Valeriano confessou sua fé sem hesitar. Assim que professou acreditar, o homem desapareceu, confirmando a verdade revelada por Cecília. Ao retornar, Valeriano encontrou Cecília em oração, conversando com o anjo, que segurava 2 coroas de rosas e lírios trazidas do paraíso. O anjo entregou uma coroa a cada um, declarando que eram símbolos de sua pureza e amor a Deus, invisíveis aos olhos humanos, mas eternamente perfumadas e incorruptíveis. Comovido pela experiência, Valeriano pediu que seu irmão Tibúrcio também tivesse a oportunidade de conhecer a verdade. Pouco depois, Tibúrcio, atraído pelo aroma celestial das coroas, procurou Valeriano e Cecília. Ao ouvir sobre a fé cristã e as experiências do irmão, decidiu receber o batismo. Purificado, também foi agraciado com a visão do anjo. Esse milagre das coroas de rosas é atestado por Santo Ambrósio, que afirma: Santa Cecília foi tão repleta do dom celeste que recebeu a palma do martírio, que execrou o mundo e o casamento, que obteve a conversão de seu esposo Valeriano e Tibúrcio, que pela mão de um anjo o Senhor a coroou com flores odoríferas. Esta virgem conduziu aqueles homens à glória e o mundo conheceu quanto vale a devoção à castidade. Naquele tempo, o prefeito de Roma, Túrcio Almáquio, proibiu rigorosamente o sepultamento dos corpos dos cristãos, tentando apagar a memória dos mártires. Ainda assim, Valeriano e Tibúrcio, fortalecidos pela fé, dedicaram-se a recolher e enterrar os corpos dos cristãos martirizados. Sua ousadia logo chamou a atenção e ambos foram presos, levados ao prefeito e pressionados a adorar Júpiter. Com coragem, recusaram firmemente, declarando sua fé em Cristo. Por isso, foram condenados e executados. Cecília, ao recolher os corpos do marido e do cunhado para lhes dar um sepultamento digno, foi presa e levada a julgamento. Confrontada por Almáquio, que arrogava o poder sobre sua vida, respondeu com coragem: é falso, porque podes dar-me a morte, mas não me podes dar a vida. Sua audácia enfureceu o prefeito, que ordenou sua execução. Condenada a morrer no caudárium de sua própria casa, foi submetida a um banho fervente. O caudárium era um ambiente de banho romano aquecido, cujos vapores e calor intenso poderiam levar à morte por asfixia. No entanto, mesmo diante da dor extrema, Cecília não sucumbiu. Sua resistência foi ainda mais marcante. Enquanto agonizava, cantava louvores a Deus. Incapaz de matá-la com o banho fervente, o prefeito ordenou que Cecília fosse decapitada. O algoz, hesitante e tremendo, tentou 3 vezes, mas não conseguiu terminar a execução, deixando-a semiviva.
Durante os 3 dias de agonia que se seguiram, Cecília converteu Máximo, um membro da guarda romana, que se ajoelhou diante dela e aceitou a fé cristã. Em seus últimos momentos, ela fortaleceu seus familiares na fé, distribuiu todos os seus bens aos necessitados e à igreja, e fez um último pedido, que sua casa fosse transformada em uma igreja. Após sua morte, o pedido de Cecília foi atendido. Sua casa foi consagrada como uma basílica e o Papa Urbano I sepultou seu corpo no cemitério de São Calixto. Os restos de Valeriano e Tibúrcio foram enterrados no cemitério de Pretestato, onde mais tarde também seria sepultado o próprio Papa Urbano. Após o martírio, os primeiros cristãos vestiram seu corpo com uma túnica de seda e ouro, colocaram-no em um caixão de cipreste e o sepultaram. Séculos após o martírio de Santa Cecília, no ano 821, durante o pontificado do Papa Pascoal I, surgiu a iniciativa de renovar a basílica dedicada à santa. No entanto, o local de seu sepultamento era desconhecido. Segundo relatos, Cecília apareceu em sonho ao Papa, indicando o local exato de sua sepultura. Em resposta, o Papa organizou uma busca que levou à descoberta de um caixão de cipreste com seus despojos. Ao abrir o caixão, constatou-se que o corpo da santa, milagrosamente preservado, permanecia na mesma posição de sua morte, com a cabeça voltada para o chão. Os dedos das mãos de Cecília estavam posicionados de forma a simbolizar a Santíssima Trindade. Segundo a tradição, em seus últimos momentos, ela afirmou sua fé com um gesto simbólico: 3 dedos levantados na mão direita e um único dedo na esquerda, representando as 3 pessoas divinas em um só Deus. Um manto de seda dourada cobria o corpo, revelando as roupas ensanguentadas e a ferida mortal em seu pescoço. O cardeal Sfondrati distribuiu relíquias de Santa Cecília, incluindo fragmentos do tecido manchado de sangue e um pequeno osso deslocado durante o martírio. Também constatou que a santa usava uma camisa com cordas e nós, evidenciando sua prática de penitência pelo uso de cilício. Em 1599, após a segunda exumação, o Papa Clemente VIII ordenou que o corpo de Santa Cecília fosse exposto por 1 mês. A devoção foi tão intensa que multidões lotaram o local, levando à convocação da Guarda Suíça para garantir a ordem. O jovem escultor Stefano Maderno, com apenas 23 anos, recebeu a missão de criar uma escultura que retratasse fielmente a posição em que Santa Cecília foi encontrada. A obra, intitulada O Martírio de Santa Cecília, capturou com precisão os detalhes de seu corpo martirizado. Posteriormente, seu corpo foi colocado em um caixão de prata e sua deposição final no altar principal foi marcada por uma missa solene. A Basílica de Santa Cecília foi construída sobre a antiga mansão de sua família e preserva o caudário, local onde ela resistiu ao martírio por asfixia. No local, ainda há restos da antiga banheira romana e os dutos que conduziam a água quente. Santa Cecília é celebrada como padroeira dos músicos, não por praticar a música como arte, mas pela associação de sua fé com a melodia celestial mencionada em suas atas. No relato de seu casamento, enquanto os instrumentos tocavam em celebração, Cecília entoava em seu coração um hino de amor a Jesus, seu verdadeiro esposo. Em 1594, o Papa Gregório XIII conferiu a Santa Cecília o título oficial de padroeira dos músicos, escolhendo o órgão, instrumento sacro por excelência, para representá-la. Desde então, ela tornou-se um ícone da música sacra e inspiração para eventos como os festivais cecilianos na Inglaterra barroca. Seu dia 22 de novembro foi adotado como o Dia da Música. O simbolismo musical de Santa Cecília vai além da prática de instrumentos. Em uma homilia de 1996, o cardeal Joseph Ratzinger, futuro Papa Bento XVI, destacou a profundidade desse vínculo. Ele explicou que, mesmo durante a celebração ruidosa de seu casamento terreno, Cecília mantinha uma união espiritual com Cristo. Segundo Ratzinger, o hino entoado por ela era um cântico de pureza e devoção. Que o meu coração conserve a sua pureza e as minhas forças não decaiam. Esse cântico, inaudível aos ouvidos humanos, ressoava em seu coração como um louvor a Deus, expressando um matrimônio muito mais profundo, a união da alma com o Criador.
No aplicativo Pocket Terço, você encontra a novena a Santa Cecília, que é tradicionalmente rezada dos dias 13 a 22 de novembro. O aplicativo é gratuito, sem anúncios, com vários terços, orações, músicas e a liturgia diária. Além disso, você pode acompanhar por lá sempre que publicarmos um novo vídeo aqui no canal. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e torne-se membro para apoiar nosso apostolado. Obrigado por assistir e até a próxima.